Redenção, livro 5, capítulo 4. Não mais te maldigo, pois, infeliz Ariel, porque triunfou a justiça do alto. Fui reabilitada perante Gastão, e tu mesmo, em te acusando a consciência, qual Lázaro de luz, ressuscitaste do teu túmulo. Abençoei, então, todas as agonias que passei, as noites de vigília que vi transcorrer soluçando, apunhalada de saudades do meu idolatrado René, sentindo-me alvitada no conceito do austero dos Menil, nosso comparsa de abominações do passado. Cheguei à conclusão de que não temos adversários, de que somos nós próprios que nos infelicitamos, que criamos uma situação de dores e tormentos quando nos deixamos dominar por sentimentos malsãos. O mal engendra a dor, o bem a ventura. Nossas encarnações, como regatos que se juntam e se apartam, acabam confundidas para sempre no estuário do infinito. Nossas vidas terrenas se amalgamaram muitas vezes. Os padecimentos da última encarnação é que acabaram de expurgar minha alma, imunizando-a dos miasmas do mal. Purificaram-na, redimiram-na e doravante só voltarei à terra em missão de caridade. Eis porque teus rugidos de angústia ressoaram clangorosamente em meu íntimo, e desejei ser útil a quem também já ensejei fundos pesares, mormente a quem, quando a vaidade me avassalava, me ofertou um trono e muitos tesouros que, nas passagens siderais, não passam de lama dourada. É mister que nos perdoemos reciprocamente, Ariel. Aliam-se assim cristãmente os adversários de várias existências, os coniventes de muitas torpezas para, olhos fitos no além, onde abrolham os pomos de luz do cultor de todos os portentos da criação, seguirem impávidos o rude, mas bendito, roteiro da redenção. Vimos para dizer-te que, dentro em pouco, vais encetar nova peregrinação terrena. Mas quão dolorosa vai ser, infortunado Hamed! Vais ser privado das carícias maternas, qual o fizeste ao querido René. Serás marcado pela justiça suprema e impossibilitado de transgredir os decretos divinos com um aspecto inolvidável. Estremeço de comiseração por teus sofrimentos vindouros. Mas não esmoreças. Nunca te faltará o auxílio dos dedicados invisíveis, que te sustentarão à beira do sorvedouro do desalento e do ceticismo. Por momentos, calou-se Heloísa e Ariel conservou-se silencioso. Bruscamente, porém, estendendo os braços na direção daquela que lhe falara, nimbada em fulgores de arrebol, murmurou: Se me falasseis eternamente, eternamente vos escutaria. Vossas palavras, mesmo as de repreensão, valem como legado do céu. Esquece essa paixão nefasta que te há impelido a crimes e torpezas condenáveis, exclamou Heloísa com energia. Esquecê-la? Nunca, senhora. Só ela me alçará ao paraíso. Ela tem sido há séculos o meu tormento, o meu martírio, mas fará com que meu espírito se redima de todos os seus crimes. Desde que me aparecestes, esqueci todos os tormentos, julgando-me acorrentado de milênios nesta masmorra de trevas. Há apenas um lustro que aqui estás prisioneiro. Um lustro só? Iludi-vos! Impossível! Meus olhos já se diluíram de tantas lágrimas vertidas durante séculos e séculos nesta região de suplícios inimaginados por Alighieri. Certo, este rio caudaloso, cujo murmúrio ouço incessante dentro da própria alma, formou-se do pranto que por ele tem rolado de toda uma eternidade. Tu te revoltaste contra o destino, contra a sentença lavrada pelo Supremo Juiz. O suicídio é a maior ofensa da criatura ao Criador.
É a rebelião dos galés que, antes de cumprirem a pena que os libertaria de muitas dores, agravam suas faltas, fazem jus a novas e duras punições. Quem sabe se esse rio que rumoreja em tua alma e julgas formado das tuas próprias lágrimas não o foi com as de tuas vítimas, Ariel? Quem sabe se esse ruído incessante que atrou em teu íntimo não provém dos soluços e gemidos dos seus antigos súditos, supliciados por teus cegos asseclas e que se acham impregnados no teu espírito, quando insensível ao sofrimento alheio? Ah, que penosa se me tornou a recordação do passado! Que cruel e infame tenho sido, Senhora! Horrorizo-me de mim mesmo. Se os fantasmas pudessem ser apunhalados, aniquilando a sua aflitiva imortalidade, eu já teria vibrado novo golpe no peito, livrando assim o próprio deserto do monstro que tenho sido. Porque não fui sempre um pária, um cão faminto, impossibilitado de saciar os instintos de fera? Hoje é assim que pensas, bem diversamente do que pensavas outrora, quando ansiavas pelos sólios e glórias funestas dos monarcas crudelíssimos. Mas, como não é possível inverter o curso de um rio caudaloso, não te preocupes mais com o limitado tempo que passou, e sim com a eternidade que te aguarda. Como tereis serenidade para enfrentar o futuro, abandonado, banido, azorragado de remorsos, nesta região de torturas infindas, e sabendo que, dentro de poucos momentos, ides voar às mansões luminosas e, talvez, tão indigno sou, o Criador não mais consinta vos aproximeis de mim? Ai, Senhora, antes de partirdes, talvez para sempre, permiti-vos exponha meus pensamentos. De todos os martírios sofridos, o que agora mais me atormenta é não poder contemplar-vos, para gravar n'alma vossas feições angelizadas por todo sempre, como guardo as da terra, que já pareciam do céu, no relicário de minha adoração. Antes que partais, talvez por toda a consumação dos séculos, consenti vos patenteie todos os suplícios de que sois a causa involuntária. Infeliz, cala-te! Esta adoração só a deves consagrar ao Autor do Universo e não a uma de suas criaturas. Essa ânsia de carinho, nunca mitigada em que tens vivido, é talvez a tua redenção. Não te entregues mais a essa paixão funesta e implora ao incriado a sua clemência e os meios de remir teus crimes, para que possas encetar abençoadas mortificações terrenas. Não consigo pôr em prática o que me aconselhais, por mais que me esforce. Essa afeição que vos tributo é maior que o infinito de que se forma o universo. No dia em que me extirparem d'alma, suponho perderei a imortalidade. Meu ser se aniquilará, deixarei de ter vida eterna, ficarei metamorfoseado em mineral inerte. Essa paixão é que me faz vibrar o espírito, é o meu suplício e meu gozo incessantes. Não gozo implorar o perdão que me lembrais, porque o pressinto. Há no meu íntimo um vácuo tão vasto como o Pacífico. Que digo, como o próprio espaço imensurável, estabelecendo um abismo entre os meus e os pensamentos de Parabrã, quando tento dirigir-lhes e se perdem no éter, absorvidos num sorvedouro que nos distancia perpetuamente. Por isto é que meus bramidos e soluços se perdem no vácuo e ninguém os ouve. Enganas-te, Hamed. Ele os ouviu. Eu e René, ouvindo-os, nos apressamos em vir socorrer-te. Bem vês quanto o Pai Celestial é compassivo e bom. O que sentes é o vácuo produzido pelo mal cometido. É a ausência do bem que já podias ter realizado se o quisesses. A prática das nobres ações é o que nos aproxima do Criador. O viaduto dourado, o cabo luminoso que liga o ser humano ao Onipotente.
A prática do mal é o que dele nos afasta, criando um caos intransponível ao próprio pensamento. Humilha-te, arrepende-te e te sentirás em comunhão com o Eterno. Nela se espargirá o refrigério da comiseração divina. Orai por mim, Senhora, para que eu possa adorá-lo mais do que a quem me fala neste momento. Sois um anjo benfazejo ao serviço de Parabrã. Se compreendesseis o quanto já tenho padecido por vossa causa, já vos teríeis compadecido de mim. Bem sei que também vos tenho causado pesares acerbos. Vossa dor foi intensa, enorme, reconheço-o, quando vistes maculado o arminho da vossa virtude, quando vos arranquei dos braços o adorado filhinho. Mas, Senhora, a dor inconsolável é a que todos ignoram, é a que se origina do remorso, após a prática de um ato vil, de vingança ou de ódio. É a de haver conspurcado a alma, é, enfim, a tortura do próprio mal, comparável a um carcinoma que irrompe no coração, a corroer todas as alegrias ou prazeres que poderia ter desfrutado, conquistando uma afeição leal, organizando um lar humilde, mas ditoso. Os padecimentos que se suportam, enviados do alto, são acerbos, mas, na consciência impoluta e serena, há sempre conforto para todos os martírios. Há um como luar balsâmico de almas imaculadas, que suaviza todos os tormentos da vida. Quando, porém, o sofrimento abrolha nas consciências poluídas, maculadas pelas concepções torpes, as recordações penosas não lhes dão tréguas. Parece feri-las como cardos envenenados pelos Borgias ultores. Nota: Borgias. A família Borgia representou na história a política maquiavélica e a corrupção sexual. Fim da nota. Há momentos que dir-se-ia serem devastadas por infernal incêndio que as calcina por muitos séculos. Esse padecer estava estagnado, entorpecido na minha última encarnação, até o instante em que vos conheci. Desde então, fascinado por vossa formosura incomparável, atraído pelo ímã de vossa alma luminosa, que já me havia pertencido como serva e soberana, começou o inenarrável suplício ao reconhecer a vossa superioridade social e moral, sem esperança de ser correspondido um segundo sequer, e devorado por uma paixão vibrante e insaciada, pungido de ciúmes do vosso esposo, até então considerado o melhor e único amigo. Padeci muito, em silêncio, recalcando os próprios sentimentos, desprezado, humilhado, misérrimo. Mas, desde que destruí vosso lar, que urdi uma vil calúnia, principiou o inaudito tormento. Julgava a própria alma jungida a incandescente pelourinho, açoitada por verdugos invisíveis, mas inquisitoriais. Parecia-me viver, desde então, com a mente enegrecida, carbonizada pelos pensamentos de fogo que nela irrompiam e, quando me atirei ao Lena, um eclipse total e permanente a obscureceu completamente. A natureza e a amplidão sideral deixavam de existir para mim. Vivo há muito apenas subjetivamente. Sou um nada que sofre e pensa, um átomo humano martirizado por um infinito de dor. Bem sabeis que apunhalei o próprio coração que, de tempos imemoriais, vinha apunhalando pelo sofrer mais acerbo, pelo ciúme e pelo remorso. Justicei-me, pois, dando termo às minhas iniquidades. Meu suicídio, quem sabe, deve ser mais uma dirimente para meus crimes, pois já feri miríades de corações, mormente o vosso e o de René, em diversos avatares. Só então pude aquilatar a dor alheia. Tive a sensação, ao tombar ensanguentado do alpendre, o que relembro com pavor, de ser sacudido por mãos de Titã
e arrojado a uma voragem de trevas, de águas pútridas e geladas, cuja profundidade fora também ilimitada, e descendo vertiginosamente, sentindo o coração fora do peito rasgado, torturado, esfacelado por mandíbulas de monstros famulentos de muitos séculos. Percebi a decomposição dos tecidos, acerbamente vinculado o espírito a um arcabouço sensível, cujos ossos iam aos poucos estalando nas maxilas dos peixes voraginosos a disputarem-se as menores migalhas. Sentia as águas do Lena, ora em chamas que me crestavam a alma, ora transformadas em avalanches de gelo que me esmagavam, carbonizavam os derradeiros ossos, asfixiavam-me, paralisavam-me, tornando-me um fóssil imortal, de sensibilidade quintessenciada. Ouvia no sussurro das águas, quando movimentadas, impropérios, soluços, gemidos de criaturas supliciadas a ecoarem-me no íntimo em clangores tonitruantes. Compreendi, pois, o murmúrio das torrentes, o rolar dos seixos em suas mais sutis vibrações. O que, todavia, mais me tem torturado, superando todos os tormentos passados, é estar segregado de todo o convívio humano, chumbado nestas paragens de treva, lodo, labaredas, gelo. Quantos milênios tenho assim vivido, senhora? Um lustro dissestes? Impossível! Penso que o mundo de outrora já se desmoronou, já desapareceu no vórtice do incomensurável, que somente existe o caos e sou o único sobrevivente, encerrado numa das masmorras do universo, esquecido de Deus e de toda a humanidade sideral, chicoteado de remorsos e maldições. Compreendeis, enfim, quanto tenho sido supliciado, e dizeis haver clemência nas sentenças do ente supremo? Ilusão! Eu é que não posso mais iludir-me. Não blasfemes, desventurado Ariel. Considera que as torturas a ti aplicadas representam salutar corretivo às tuas crueldades. Recebes de ricochete as desventuras que semeaste na terra. Resgatas penosamente dívidas tremendas. A redenção é a conquista da felicidade por meio do sofrimento. Teu sofrer não será perpétuo. Eis como se patenteia a clemência de Deus. Pune para corrigir. Não fere por toda a eternidade, mas somente enquanto o delinquente cumpre a pena. Finda esta, todos os padecimentos se transmudam em plácidas venturas. O Bombix Mori, nota, bicho da seda, fim da nota. Do infortúnio se metamorfoseia na falena fulgurante da felicidade, e o pai abre os braços compassivos para receber, exultante, de toda a eternidade, o filho pródigo contrito que todos somos. Esgotadas as tuas provas remissoras, aguardam-te consolações perenes, mas é mister que sorvas até a derradeira gota a taça das agonias extremas e redentoras. Esquecerás então as furnas do universo para lhe conheceres os paraísos, a luz em todos os cambiantes, as harmonias em toda a sua plenitude, e teus tormentos serão lembrados com a gratidão do enfermo que, após as torturas de uma intervenção cirúrgica, recobra plenamente a almejada saúde. Se aqui viesseis sempre, senhora, eu seria ditoso, mesmo que se me agravassem os suplícios. Não desejo outra aventura que a de vos ouvir. Aqui tenho vindo inúmeras vezes, mas não pressentias minha aproximação, porque tua alma tem estado imersa em treva absoluta. Orava por ti e retirava-me, compadecida dos teus padecimentos. Ai, senhora, como sois piedosa e boa! Sempre reconheci a vossa superioridade moral, e foi ela que me fascinou, ao medir a distância que nos separa ainda por muitos séculos. Eu, a ulha negra, alma caliginosa, sempre amei o diamante luminoso da vossa virtude.
e, no entanto, adorando-vos, quanto vos tenho feito sofrer. Mas, como me pagastes as angústias que vos infligi com o lenitivo da compaixão. Bendita sejais, pois, e dizei-me, como proceder para minorar meus martírios? Humilhando-te, arrependendo-te dos teus crimes hediondos, resignando-te à expiação que te foi imposta pelo tribunal divino. Prepara-te, enfim, para recomeçar uma romagem planetária cheia de escolhos e dores, mas fértil em triunfos psíquicos, se a realizares de acordo com a vontade suprema. Obrigado pelo bálsamo com que refrigerais minha alma ulcerada, vulcanizada e comburente de sofrimentos indescritíveis. Vossas palavras, mesmo quando acusam, são orvalhos divinos que me suavizam os ardores. Ouve, Ariel, o que vou revelar-te. Dentro em breve iniciarás outra peregrinação, penosa e farta de amarguras, mas quando a consumares, bendirás todos os reveses. Tirai-me desta região tumular em que o frio requeima como labaredas, e suportarei todos os martírios sem um queixume. Quero, como outrora, vislumbrar um raio de sol ou de luar, uma nesga de céu azul, uma ave, uma flor. Infeliz, o que imploras não te pode ser concedido. Lavraste contra ti mesmo a sentença atroz, pois a infligiste a teus míseros vassalos, que atulhavam masmorras úmidas, asfixiantes, tenebrosas. Já não te lembras dos seus gemidos no infecto calabouço, entanguidos de frio e debalde clamando compaixão? Não foste tu quem com a própria mão extinguiste a luz da vida física, arrojando-te ao báratro de uma voragem? Sim, mas que havia de fazer da minha inaudita desventura quando a vida se me deparava intolerável? Impossível suportar o tormento moral em que estava mergulhado. Ouvi-me agora, eu vos imploro. Quero extravasar o cálice das torturas. Não vades sem deixar que esgote o fel que amargurou toda a minha finda encarnação, confessando-vos tudo o que sofri por vossa causa. Jazia, Senhora, gravada em minha alma, a escopro ardente, a vossa imagem incomparável de muitos séculos. Ela foi avivada desde que vos encontrei na principesca habitação, pelo farol das reminiscências indeléveis. Reconheci-vos imediatamente, e desde então começou o suplício inenarrável. Para conquistar vossa afeição é que tenho cometido incalculáveis desatinos. Quando soberano de Persépolis, mandei matar vosso noivo. Sim, este mesmo René que aqui está a meu lado e ao qual feriste pela segunda vez mortalmente em Arras. Que dizeis, senhora? É bem verdade que Marcos Bellegrande e René dos Menil são a mesma criatura? E atendeste ao meu apelo, Marcos? Não vos repugna a minha presença? Não! Quanto és magnânimo! Deixai rojar-me a teus pés. Perdão, perdão, Marcos. Eu não te matei nunca, porque só matei a própria ventura, a paz da minha consciência. Quão mais afortunado és com os seres vítima e não algoz. Tranquiliza-te, Hamed, disse-lhe René, comovido e apiedado. Estão extintos os pesares do passado, que foram o Jordão bendito que me purificou as máculas da alma. Já te perdoei o que me fizeste padecer. Não a mim, mas à Majestade Suprema, deves implorar perdão. Prometo auxiliar-te para que ascendas ao céu. Hamed, soluçante, tateava as sombras, buscando aproximar-se de René, e sentindo avolumar-se-lhe no íntimo um oceano de reminiscências dolorosas. René, compadecido, estendeu-lhe a destra radiosa. Tanto fulgor se desprendia da sua fronte estelar que Ariel conseguiu ver-lhe as nobres feições, aureoladas de um claror divino. Ó, formoso, quão generoso René dos Menil!
Quero digas novamente que me perdoaste o haver-te imolado de saudades, privado-te das carícias de tua santa mãezinha. Oh, a recordação desse crime hediondo é qual víbora de fogo que me punge incessantemente a alma. Não revolvas mais o passado com o estilete das recordações, Ariel. Como esquecê-lo, Marcos, se não há para mim mais que o mundo subjetivo? Se o presente e o porvir estão murados de espessas trevas, que sou eu no universo, Marcos, senão o mais miserável de todos os seres, um abismo de culpas, um oceano de remorsos, um infinito de dores sem esperança de lenitivo? Cerca-me esta penumbra que já se infiltrou no meu espírito até ao mais profundo recesso. Quero fugir a este martírio e não posso. Quero correr velozmente, libertar-me destas paragens execradas e vejo-me chumbado ao solo. Quero rugir trovejante para que me escutem e a voz se me esvai na garganta como líquido em frasco estilhaçado. Os sentidos estão amortecidos, restando-me apenas a sensibilidade de tudo que me toca e faz vibrar, estremecer as fibras da alma e a audição apuradíssima, para só ouvir os gritos e soluços de minhas vítimas, como que impregnadas no meu próprio eu. Inexprimível também o meu tato, que se sutiliza dia a dia para sentir ora o gelo polar que me cerca, ora as chamas comburentes que me devoram. O quê? A alma, o amianto divino, deixando-a sempre intacta e mais viva, mais apurada para o sofrimento. Mas tudo isso que te suplicia existe no teu íntimo unicamente, Ariel. É a sequência, a repercussão do passado culposo. Então, não há mérito no meu padecer, Marcos? Não há atenuantes para meus crimes? Não. Enquanto não te humilhares, não reconheceres a integridade da lei suprema, não elevares o pensamento às regiões siderais em busca do juízo universal. Mas como dominar os impulsos rebeldes do meu espírito, jazida inesgotável de sentimentos indômitos e violentos que defluem dela sem que a vontade os possa paralisar? Implora do alto a força psíquica para os domar e conseguirás, Ariel. Ouve-me, René, para que compreendas o meu já milenário martírio. A loucura apoderou-se de mim desde que deparei com esta criatura que aí está a teu lado. Como dormitava em minha mente a reminiscência indelével das suas feições angélicas. Como recordei sua voz, seus gestos, sua altivez. Como desejei novamente um trono para depor a seus pés, súditos e reinos como outrora. Mas, ai de mim, ela era outra, intangível pela virtude. Via, venturosa, junto do seu bem-amado, o meu benfeitor. Muitas vezes segui-os louco de ciúme, rastejando qual ofídio mal machucado pelas aleias do parque, quando os via enlaçados, ditosos, fruindo as delícias da tarde ou os encantos do luar. Queria aproximar-me, já de braço alçado, para os apunhalar de um só golpe, mas uma força sobre-humana me tolhia e obrigava a retroceder, vergando-me o busto, como vergam os furacões as palmeiras do Saara. Ah, como se me lacerava o coração ao ver a aventura límpida e profunda daquele vosso bendito lar. Quanto desejava ser amado na terra por uma esposa e um entezinho belo, cheio de candura, para beijar-lhes as frontes imaculadas. Esta aventura inebriante de possuir um lar próprio, um pedacinho do céu no mundo vil, foi-me interdita neste orbe, do qual só conheço as amarguras e os dissabores. Sentia-me execrado e repelido onde quer que fosse. Era a justiça divina que se exercia com austeridade para punir quem manchava lares honestos, repudiava esposas e filhos espúrios, não cria no amor senão como gozo carnal.
disse Heloísa com tristeza. Tudo, porém, suportaria com heroísmo se não vos houvesse reconhecido, senhora. Vossa presença, a harmonia e ventura do vosso menage, nota, lar, vida doméstica, fim da nota, fascinavam-me. E vós, senhora, fazendo recrudescer meu sofrimento, manifestáveis asco por mim, evitáveis-me como se eu fora um crocodilo. Eram as reminiscências do que já me tinhas feito sofrer e o pressentimento do que ainda me reservavas, o passado e o porvir que levantavam entre nós impenetrável muralha de ódio. Poderíeis ter evitado aquela grande desventura e a minha perdição, se me houvesseis atendido naquela tarde inolvidável em que ameacei tirar-vos a vida, num momento de loucura e desespero supremos. Fostes impiedosa. Por que recusastes o que vos implorei com humildade? Um ósculo apenas, e teríeis feito a minha felicidade sem sacrifício da vossa. Ter-me-ia suicidado em seguida, deixando-vos livre. Repelindo-me ofensivamente, causastes a minha e a vossa ruína. Vivi insaciado, desprezado, desditoso. Um ósculo para mim era a aventura suprema. Se vos tivesseis compadecido, eu teria morrido abençoando-vos, ao passo que o desprezo fez de mim um celerado. Não me arrependo de haver assim procedido, Ariel, disse Heloísa com austeridade. No Código da Honra e da Virtude não há artigos nem parágrafos para serem transgredidos. São preceitos de bronze. Não há martelo que os destrua. A mulher honesta não faz concessões aos que a investem, sem cometer um erro grave. Quando ama e preza o companheiro ao qual jurou lealdade absoluta diante de um altar, em nome de Deus, não deve vacilar entre a infelicidade e o sacrifício. Entre a desonra e o martírio, preferi o martírio. Achei conforto em meio às minhas agonias, em minha consciência impoluta, alva como as camélias. Passei pela prova da lealdade, como afirmaram meus protetores siderais, e de joelhos já agradeci ao Pai magnânimo o me haver concedido ensejo de reabilitar-me das perfídias do passado, vencendo a aspérrima expiação que me foi imposta pela alçada divina. Como pressinto que ainda me desprezais, senhora, bradou Ariel, exasperado. Não, pobre Hamed, acalma-te. Isso é apenas a recordação do sofrimento passado que irrompe como um Etna da alma, incendiando-a e fazendo-a trepidar em seus mais íntimos refolhos. És um desditoso, bem sei, e causam-me pena os teus padecimentos. Perdoa-me o que te hei feito sofrer. Esqueçamos o passado tenebroso. Para mim não és mais um adversário, mas um enfermo psíquico, digno da minha piedade, e que desejo ver curado e liberto das paixões nefastas para ser librado às mansões de paz. Por que relembrar-me o que já está consumado? Falemos do porvir que te aguarda. Ouve, Ariel, longa e dolorosa vai ser a tua próxima encarnação. O vácuo, o desalento, o desespero que guardas em teu íntimo só se dissiparão no desempenho de árdua prova e na conquista de acrisoladas virtudes. Esquece o passado hediondo. É mister que te humilhes, que seja compassivo com os desditosos, que adores a Deus mais que às suas criaturas. Se executares até ao fim a severa, mas profícua sentença que te foi imposta pelo tribunal divino, adquirirás méritos que te darão jus a muitas venturas, em vão sonhadas até agora. Acompanhar-te-emos daqui por diante, onde quer que estejas. Perceberás inúmeras vezes o nosso benéfico influxo. Teus dedicados mentores espirituais há muito porfiam em te arrancar do báratro das ignomínias. Seremos, eu e René, desvelados auxiliares desses compassivos protetores.
Quando, pelas lágrimas, pela contrição, pela prática do bem e do dever, resgatares todos os teus delitos, eu te concederei o ósculo que me imploraste com a alma empeçonhada de paixão e sentimentos ultores, porque faloei, então, ao convertido da virtude, ao irmão redimido, purificado pelo martírio e apto a ingressar nos mundos radiosos que desconheces. Que ouço, Senhora? Acaso não enlouqueci por excesso de inauditos padecimentos? Vós, a imácula, nobre, formosa rainha do céu, prometerdes ao precito, ao misérrimo farrapo humano, ao maldito, ao encarcerado das trevas eternas, um ósculo de luz? Deliro, certamente. Jesus, o pulcro nazareno, permutou o asqueroso beijo da perfídia do Iscariote, quando ele se redimiu, por um ósculo sublime de amor e perdão. Quero imitar o excelso Redentor, saberei cumprir o prometido. Quero comprar a tua redenção, com esse beijo pelo qual anseias há muitos séculos, e Deus permitirá que o consiga. Ainda ficarás envolto em sombras por algum tempo, até retornares um invólucro carnal. Horror, horror! Como hei de ver-vos então? Com a visão psíquica, pressentir-me-ás e ouvirás minha voz nos momentos mais angustiosos. Resigno-me agora com o destino, por mais acerbo que seja. Nunca mais serei cego. Sois para mim o sol, a luz, a alvorada. Cego serei unicamente, mesmo que para Abrão me conceda aos olhos o lume das estrelas, se me abandonardes, Senhora. Infâmia! Não digas blasfêmias. O sol que lucifica a alma é o astro-rei do universo, Deus. Ama-o, a ele unicamente, com esse sentimento profundo e vibrante. Humilha-te, Ariel, prosterna-te, quero ensinar-te a orar, a seres grato ao Criador, a elevar o espírito às regiões serenas da criação. Vamos, repete as minhas palavras. Senhor, perdoai-me, permiti conquiste a luz espiritual, lâmpada divina que ora me falta, a fim de que seja honesto, justo, humilde, submisso aos vossos desígnios. Pai magnânimo, compadecei-vos de quem deseja ser vosso servo, vosso filho, herdeiro das maravilhas do universo, adquiridas com as moedas luminosas do bem, das lágrimas, do dever e da virtude. Dai-me resistência contra o mal, resignação nos dias de ásperos reveses, ânimo sereno, caráter íntegro. Ariel docemente repetiu-lhe as palavras com emoção e veemência, genuflexo, mãos enclavinhadas, fronte erguida para o céu, que lhe pareceu fendido por um sulco de rútilas esmeraldas. Ainda voltarei algumas vezes a esta lúgubre região, falou-lhe Heloísa, compadecida, antes que retornes à gleba terrestre, encerrado no estojo carnal. Mais cruel vai parecer-me este desterro depois que tive a ventura de ouvir as vossas piedosas exortações. Este isolamento em que te encontras é imprescindível ao teu burilamento espiritual. Deves aproveitá-lo utilmente, elaborando planos futuros de altruísmo e remissão. Abençoa estes magnos instantes de expiação salutar, firmando em teu íntimo o voto veemente de jamais transgredires as leis excelsas e de venerar e amar, sobre tudo e todos, o ente supremo, aliando-te das paixões mundanas. Adeus, não te olvidaremos em nossas preces. Fim do capítulo.